Conosco hoje, esta personalidade notável da cidade de Campinas, um grande amigo, um grande escritor, com uma bagagem cultural, doutrinária invejável, que nós temos o prazer de trazer até aqui, nesta possibilidade tão valiosa. Estamos aqui com o professor Regis de Moraes, escritor, poeta, professor, conferencista nos meios acadêmicos, religiosos, licenciado em Filosofia e Ciências Sociais, mestrado em Filosofia Social, doutorado em Educação, defendeu tese de livre docência em Filosofia e História da Educação, professor titular aposentado da Unicamp, ministrou aulas na PUC Campinas, foi professor convidado da PUC do Chile por 3 ocasiões, também tem prestado serviços à Universidade Técnica de Lisboa, é autor de quase 70 livros publicados nas áreas de filosofia, sociologia e literatura, com destaque para a literatura religiosa, que tem sido uma de suas vertentes de criação. E é esta grande personalidade, essa honra que temos nesta manhã, de conversar com o professor Regis de Moraes. Passamos a palavra a ele para as saudações iniciais, e eu já faço a primeira pergunta, professor. Onde o senhor nasceu? Há quanto tempo está em Campinas? E como é que se tornou espírita? Pois não. Eu sou mineiro, nascido numa estação de água chamada Passa Quatro. Dizem que o mineiro não mora onde? Mora perto dele. Então, Passa Quatro é perto de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari, nessa linha aí, né? E nasci em 1940, e num lar maravilhoso, porque a coisa que eu mais agradeço foi o meu lar de origem, meus pais, meus 6 irmãos, todos já estão no mundo espiritual, e a família que eu constituí, que é igualzinho, é um presente divino, né? Mas, na verdade, assim, eu sou mineiro de Passa Quatro e tenho uma carreira acadêmica que não foi curta, que foi de 43 anos, 44 anos, e hoje eu estou aposentado, já faz tempo que eu estou aposentado. É que eu me aposentei na Unicamp e a PUC me chamou de volta. Aí eu fiquei mais 9 anos na PUC de Campinas, né? E nesse entretempo, como você falou, Orson, eu dei por 3 ocasiões aula em pós-graduação lá na PUC do Chile, que lá no Chile não tem assim, PUC de São Paulo, PUC de tal lugar, não, lá no Chile, PUC do Chile, sede de Vila Rica, sede de Santiago, sede de Concepción. Então, eu dei na sede de Vila Rica, que é um lugar maravilhoso. Do outro lado da cordilheira, é aquela beleza que os turistas procuram muito no sul da Argentina, é igualzinho lá no sul do Chile. E só preciso agradecer muito ao meu pai maior, porque, na verdade, a vida me ofereceu coisas que até hoje eu fico surpreso e meio boquiaberto, de conhecimentos, encontros. Eu tenho um amigo que é desembargador aqui no TRT, do Tribunal Regional do Trabalho, e ele me cobra muito, ele diz assim, olha, você teve encontros tais que você não procurou, que você está devendo um livro sobre esses encontros humanos para os seus leitores. E eu estou pensando nisso, E o senhor se tornou espírita quando? Quando veio para Campinas e quando se tornou espírita, professor? Eu fui presbiteriano até os 28 anos. Eu já estava casado e aos 28 anos eu comecei a ter questionamentos, sobretudo a respeito de depois da morte. Até que um pastor deu uma resposta para a minha pergunta que acabou definindo o caminho da minha vida. Ele disse assim, se eu estiver salvo, eu espero nem que seja num cantinho do inferno. Eu falei, não, agora chega. Agora chega, né? Mas preciso dizer, Orson, que eu devo imensamente desse período que fui presbiteriano, porque é aquele presbiterianismo que veio no século XIX, em 1862,
o missionário Ashwell Green Simonton trouxe a primeira tonalidade protestante que veio para o Brasil foi essa, no século XIX. E eu aprendi muitíssimo de texto bíblico, aprendi muitíssimo de ética, um pessoal muito ético, um pessoal muito decente. E foi, para mim, eu devo muito a essa fase, mas a partir daí eu fiquei meio no meio da rua, né? Sem saber ao que apelar. E um colega que fez faculdade junto comigo, muito educado, muito discreto, disse: olha, sua mãe é uma oradora presbiteriana, seu pai é presidente do conselho da Igreja Presbiteriana de Passa Quatro. Você é presbiteriano. Então, eu nunca disse nada, mas eu sou espírita. Você quer saber sobre depois da morte? Eu falei: amanhã me traga livros, por favor. E estou nesse estudo há 44 anos, mais ou menos, 43, 44. O senhor se referiu à família com muito carinho, aos seus pais, aos 6 irmãos, todos no plano espiritual já. E quanto à sua família atual, quantos filhos, doutor Regis? 3. 3 filhos. A filha é a mais velha, tem 53 anos. O filho, o Luiz Sérgio, que está me propiciando aqui essa conversa contigo, em termos de aparelho, e o Sérgio tem 50, e tem um caçula com meio temporão, que tem 35. Quantos netos? Netas, 3. 3 netos. 3 netas, Porque só o Luiz Sérgio é que teve filhos. Flávia foi casada, teve 2 ocasiões de gravidez com aborto espontâneo, mas o casamento durou coisa de 7 anos e tal, e não deu para continuar. E o Davi está casado há 12 anos, mas ele é meio preguiçoso. Ele fala para mim assim: cuidar de filho dá trabalho, não sei o quê. Professor Regis, e agora vi aqui na sua biografia em torno de 70 livros publicados, professor Regis. De onde vem esse gosto por escrever e de onde tanta pesquisa e inspiração? Conte um pouco para aí sobre essa vocação literária que o senhor tem. Ela começou aos meus 9 anos, porque eu cismei de escrever um romance, imagina. É que eu era muito solitário, que minha mãe dava aula o dia todo. Nós não estávamos em Passa Quatro, porque ela teve um convite assim irrecusável para uma escola de missionários protestantes em Lavras, no oeste de Minas, Instituto Gammon. E ela passava o dia todo dando aula. Eu ficava em casa e eu não pude fazer o curso primário em escola, porque no meio da Segunda Guerra, eu estava com 4 anos e pouco e eu tive uma osteomielite na perna esquerda, no fêmur. E aí, naquela época, tinha esse negócio: não, então não vai à escola. E minha mãe tinha autorização do MEC, uma autorização muito especial, porque naquela época que não tinha pós-graduação, ela tinha. Ela ganhou pós-graduação de um grande filólogo lá de Belo Horizonte, professor Góes Monteiro. E então eu fiz o primário com ela. E o tempo que eu ficava sozinho em casa, eu li Os Últimos Dias de um Condenado, do Victor Hugo, tinha 9 anos de idade. Eu li o Novo Testamento. Eu lia, porque era eu empregado em casa, né? Então não tinha muita prosa. O fato é que aí eu comecei a escrever um romancinho que depois de um tempo tinha escrito quase 100 e poucas páginas. Eu reli, achei horrível, rasguei. Eu tenho muita pena de ter rasgado, porque isso é documento vital, né? Depois, aos 27 anos, eu escrevi outro romance. E esse eu admirava, eu gostava do resultado. Mas quando reli depois de uns 2 anos, que estava na minha gaveta, eu descobri que eu tinha procurado imitar o inimitável, Guimarães Rosa. Então eu falei assim: não, isso não é justo com Guimarães Rosa. Não é justo com o nosso soberbo Guimarães Rosa. Rasguei também esse. Tenho dó também de ter feito isso. Bom, a partir daí
escrever me faz um grande bem. Então, às vezes, gosto muito. Os amigos me dizem assim, você não se cansa? Eu falo, não, primeiro que eu sou um mineiro tagarela. Segundo, que escrever me faz um bem. Eu me sinto muito bem escrevendo. E por que não escrever, né? Então, você falou quase 70 livros, deve estar na orelha do livro, hoje são 78. 78? 80, São... então. Vai alcançar a idade, então. Vai alcançar a idade. Pode ser, né? Pode ser. E, professor, com licenciatura em filosofia, ciências sociais, doutorado, mestrado em filosofia e doutorado em educação, e também livros publicados na área de sociologia também e literatura, qual é a vertente preferida? Qual é o seu gosto maior em todas essas áreas de conhecimento? É o de filosofia social, exatamente porque casa muito bem a filosofia com a sociologia. Eu dei aula durante 12 anos na PUC de Campinas, para o Instituto de Psicologia, e eu dava antropologia cultural. Nossa! E fez parte da minha formação, né? E eu tive um professor maravilhoso de antropologia cultural. Ele era um professor na USP. E ele, às sextas-feiras, ele ia a Lorena, onde eu estudava, no Vale do Paraíba, na Unisal que eu estudava, e ele nos dava aulas muito bonitas. Um dia eu passei pelo refeitório dos professores, ele tinha me apelidado de jesuíta, porque eu usava alcunho de John Lennon. Ele me apelidou de jesuíta. Eu passei, ele falou assim, ô jesuíta, vem cá, eu estou sozinho, jantando, faz companhia para mim e tal. E nós tivemos um papo maravilhoso entre mim e ele, um papo delicioso. A certa altura, são as coisas de Deus Pai, só pode ser. Ele interrompe a nossa conversa e disse assim, ô jesuíta, você gosta de desafio? Ih, agora o senhor mexeu com um lado meio dolorido, porque eu adoro desafio. Eu nem sabia por que ele estava perguntando. Né? Ele foi, meteu a mão na bolsa dele, tirou a peça do Dias Gomes, O Pagador de Promessas, que teve o filme também, botou assim na minha frente e disse, daqui a 2 semanas, apresente um seminário, Análise Antropológica de O Pagador de Promessas. Eu nem sabia o que era análise antropológica, para falar a verdade. Aí comecei a procurar na biblioteca, naquela época não tinha internet. Comecei a procurar na biblioteca. Uma semana e meia eu procurei e não achei o que era análise antropológica. Devo ter procurado mal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu sou meio carinha de pau. Eu vou criar um método. E vou dizer, no início do seminário, que como eu tinha visto um ou outro método que não era verdade, que eu resolvi criar um caminho. Eu não chamei de método, porque ficaria muito chique, né? Eu resolvi criar um caminho para aquilo que tinha sido desafiado pelo professor Ernesto, pelo professor Erasmo da Almeida Magalhães. 2 semanas depois eu chego, prontinho, e ele foi e disse assim, não quer deixar para a próxima sexta-feira, que eu estou terminando povos indígenas? Eu falei assim, mas nem pensar. Hoje, eu não quero ficar com essa angústia mais não. Eu quero cumprir esse desafio hoje. Ele disse, opa, gostei de ver a coragem. Né? E eu falei 2 horas. E ele está andando lá pela sala e eu pensando, o que será que ele está achando dessa coiseira toda que eu estou falando? Bom, terminou, eu fui para a minha carteira, sentei-me lá e disse intimamente, seja o que Deus quiser, venha chuva ou trovoada, está tudo bem. E ele começou dizendo assim, eu lecionei na Universidade de Lisboa, tanto tempo. Lecionei na Universidade na Nacional da Argentina, tanto tempo. Leciono na PUC há tanto tempo.
preciso dizer a todos os presentes que eu nunca tinha ouvido um seminário dessa qualidade. Eu escorreguei na cadeira, quase que subi. Assim, sabe, para mim foi a surpresa das surpresas. Esse senhor, quando não teve licença do reitor da USP para continuar as aulas lá no Vale do Paraíba, ele me indicou. Eu tinha me formado em dezembro, ele me indicou em janeiro. E eu comecei a lecionar em março, no curso, em curso superior. Né? Daí ia fazer mestrado, ia fazer essa carreira que gentilmente você colocou aí. Né? Que experiência fascinante, professor. E pensando nessa surpresa acadêmica que o senhor viveu no passado, né? Estava com quantos anos nessa época? Eu tinha 26 anos, porque teve um tempozinho que eu fui músico da hoje extinta TV Tupi. Também isso? Eu interrompi o finalzinho do ensino médio, porque eu tocava muito violão e cantava bem, porque eu não tinha dado 43 anos de aula ainda. Né? E eu fui lá, assim, fui para São Paulo tentar alguma coisa. E são esses caminhos que eu falo que são preparados, não existe acaso. Um senhor, que era um empresário muito graduado em São Paulo, me convidou para almoçar num sítio dele, muito bonito, muito chique o sítio, né? E nós estávamos à beira da piscina do sítio, e ele disse para mim assim, me disse o senhor que está te hospedando, o médico, me disse que você toca muito bem e canta. Eu falei, olha, eu faço essas coisas. O bem fica por conta da bondade dele. Né? Ele subiu, trouxe um violão maravilhoso, um bonito violão que ele tinha lá no sítio, e eu toquei, cantei ali na beira da piscina e tal. Né? Ele ficou me olhando, assim, eu não sabia que ele tinha sido cantor lírico na juventude. Ele ficou me olhando, assim. Aí, quando ele falou, ótimo, me pegou pela mão, ele alto e eu baixinho, eu me senti um garotinho na mão dele. Então, me pegou pela mão, fomos lá na sala, na grande sala lá do sítio, ele pegou um telefone e falou com uma sobrinha dele que tinha um programa diário todas as tardes no TV Tupi, Maria Tereza Gregori. E disse para Maria Tereza, falou assim, eu quero o Regis semana que vem no teu programa. Eu estou te fazendo um favor. Vou mandar ele para falar com você. Bom, quando ele desligou, ele falou assim, ela não vai negar porque ela me deve uma nota. Isso foi o que ele falou. Ela me deve uma nota. Ele é muito rico. Na semana seguinte, eu comecei a... Semana sim, semana não, revezávamos. Uma cantora era uma semana e eu na semana seguinte. Revezávamos lá, recebíamos nossos cachês e eu, na semana que eu não ia para a televisão, eu tinha digamos assim, um trato, não era um contrato, uma boate. Eu acho que nesse país, tudo que é capital tem uma boate que chama Marabá. É uma boate Marabá, lá em São Paulo. Então eu cantava uma semana na boate, uma semana tocava e cantava, uma semana na boate, uma semana na televisão. E chegou um momento, num certo dia, eu sentei à beira da minha cama e falei, esse não é meu palco. Estava correndo tudo bem, tudo estava correndo muito bem. Eu falei, não é esse meu palco. Tá todo mundo muito gentil comigo e tal, mas não é o meu palco assim. Essa vida de televisão, um monte de gente lá e tal. Eu voltei para Minas e me organizei para terminar a faculdade. Na realidade, assim, para continuar. Porque eu terminei a faculdade em 1967. Eu tive um ano que eu tive que parar por causa de convulsões que parecia epilepsia. Mas não era. Era um grande neurologista da USP. Ele disse, você levou algum tombo? Eu falei, eu sofri um acidente de carro, um Jeep,
eu bati violentamente esse lado direito da cabeça. Ele falou, e como é que foi em seguida da batida? Eu falei, olha, eu fiquei umas 2 horas que eu tinha uma certa dificuldade para me expressar e tinha um pouco de dificuldade de entender o que estavam falando comigo. Ele falou, é isso mesmo que eu queria ouvir de você, porque você tem um lobozinho que cresceu do lado direito do cérebro e ele está bloqueando correntes elétricas. Por isso que acontecem as convulsões. Então, você vai fazer um tratamento de 3 anos e pouco, com os medicamentos que eu vou lhe dar, isso aí não vai ter nunca mais. Eu nunca mais tive depois do tratamento. Bom, Eu estou professor, contando vida demais. não, mas é isso que a gente queria mesmo, preservar essa memória histórica tão abundante, tão rica. Professor, e será que a pergunta é muito difícil que eu vou fazer agora? Pensando na filosofia social e nessa análise antropológica que originou praticamente tudo isso, daquele professor que te indicou, te convidou e abriu essa janela na sua vida acadêmica, profissional aí, se trouxer esse assunto para os dias de hoje, daria para fazer um compacto de uma análise antropológica da atualidade? É muito difícil isso? Eu fiz num livro espírita. Há um livro meu intitulado O Segundo Ensinamento, e que é um livro, não é aquele livro de mensagem gostosinha que tem seu lugar, naturalmente, Sim, sim. mas que é um livro que exige do leitor. Então, ele não é tão vendável como os outros que a editora Allan Kardec publicou. Mas ele é uma análise filosófica, sociológica e antropológica do espiritismo africano, do mediunismo africano e do espiritismo do Brasil. Ah, que legal, que Ele não bacana. foi o único. Eu tenho Tem outras outros coisinhas nessa aí. análise. Na área de sociologia, sim, e na área de filosofia, mais um pouco. E pensando numa filosofia, aplicando os fundamentos da filosofia na sociedade atual, além dos meios espíritas, a sociedade em geral, o que, na sua opinião, na sua análise atual, vendo a sociedade atual, o que dá para argumentar filosoficamente dos dias atuais? Olha, recém saiu, eu digo recém saiu porque ele saiu na antivéspera da pandemia, e aí então tá preso lá a livraria, a editora Vozes, publicou um livro meu, um pequeno livro, intitulado Os Desafios deste Tempo. Sim. O subtítulo é Desencantos e Esperanças. E eu abordo bem isso. Metade eu não fujo de analisar as coisas desencantadoras que estão sucedendo, Sim. e a outra metade é mostrando, muito baseado naquele filósofo alemão Ernst Bloch. Ernst Bloch, durante a Segunda Guerra Mundial, ele escreveu 2 volumes intitulados O Princípio e Esperança. Então, e estava refugiado nos Estados Unidos porque ele era de ascendência judaica. E então a segunda parte desse livro é mostrando quanta esperança há, visivelmente, palpavelmente. O Bloch ele diz assim, o nosso mundo não é, ele está sendo. Então, ainda há muita coisa que virá a acontecer e que nós precisaremos, se estivermos aqui, precisaremos participar delas. Se possível, positivamente. Quer dizer, professor, que as pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão assistindo esse vídeo, essa entrevista, e que talvez estejam se sentindo desalentadas com o panorama da sociedade atual, com todo esse clima de incerteza, de indefinição, de corrupção política, todos esses desmandos administrativos, essa falta de preparo, tudo isso que nós estamos vivendo. Se formos analisar esse índice, esse destaque da sua obra, da esperança, o que o senhor diria para o telespectador, a pessoa que está vendo esse vídeo, para trazer um alento ao coração da pessoa que está nos vendo, que está nos ouvindo? Olha, a primeira coisa que eu diria é que nós precisamos nos lembrar de que a França tem quase 2.400 anos, que a Espanha tem mais ainda, tem 2.500 anos,
e que o nosso Brasil tem 500 e pouquinho, pelo menos oficialmente. Né? Pelo menos oficialmente. Então, nós somos adolescentes, na verdade, em termos socioculturais. Nós somos adolescentes que eu já vi, adolescente inteligentíssimo com quem eu convivi em universidade e tal, mas adolescente, sim. Então, nós temos muito que viver ainda. E aí, embora neste livro eu não aborde nada de cunho espírita, eu me reporto a que, desde as obras póstumas de Allan Kardec, há uma mensagem de uma entidade muito importante, em que essa entidade diz: chegará um tempo em que desenlaces vitais em massa acontecerão, porque, como houve os exilados de Capela, haverá os exilados da Terra. E aí acontecerá o que nós aqui vamos chamar, ele diz no texto dele, de regeneração planetária, para mundo de regeneração, não é de transição planetária, para mundo de regeneração. Então, se eu quisesse colocar o Espiritismo no livro, eu teria posto também. Mas, como era um livro mais voltado para o meio acadêmico, embora seja... Eu me esforço muito mesmo quando escrevo para o meio acadêmico, eu me esforço muito pela clareza didática. E um dia eu fiquei encantado porque o autor do Beijo da Mulher-Aranha, aquele argentino, né? Ele, na última entrevista que ele deu, porque ele morreu cedo numa cirurgia de vesícula, na última entrevista que ele deu, ele disse assim: porque os autores têm vários direitos, menos o de cacetear o leitor. Adorei. Então, eu já vinha nessa direção, falei, mas agora então eu sou fanático, sou um discípulo aí do Manuel Puig, né? E, então, por mais seja complexo o texto que eu aborde, eu procuro abordá-lo pensando que o outro, eu preciso tocar o outro. Eu preciso que o outro me entenda com clareza. Então, se esperar de mim que eu suba num salto 14 e comece a falar igual muitos colegas meus de universidade, que você lia o livro e perguntar o que será que ele quis dizer, né? Isso não se espera de mim, porque eu procuro clareza e simplicidade. E como é que o senhor sente, professor, o ceticismo acadêmico, essa dificuldade que as pessoas que desenvolvem muita inteligência e fazem muita pesquisa e se desenvolvem amplamente na área da ciência, adquirem essa negação da realidade espiritual, a negação de Deus, né? E como é que o senhor vê isso? Olha, na verdade, logo após a Revolução Francesa, a chamada secularização, o movimento de secularização, ele semeou muita descrença. Por exemplo, um belíssimo livro do século XIX, que é A Vida de Jesus, de Ernest Renan, ele faz uma biografia de Jesus e ele descreve Jesus como um ser humano especial, mas nada a ver com o divino, com o espiritual, não. E é um belíssimo livro do Ernest Renan. Vale a pena que se leia. E esse período do século XIX, vários ateísmos e ceticismos se projetaram muito. Então, por exemplo, o positivismo de Comte. Eu estou querendo me lembrar direitinho aqui para não faltar a sua entrevista, mas o positivismo de Comte, o marxismo, o marxismo dele, de Engels, Marx e Engels, né? Tanto a dialética histórica deles. Depois veio um autor inglês que pregou todo o tempo um ceticismo voltado para o praticismo. Nós já deveríamos nos incomodar com o que fosse prático e que afetasse a vida imediatamente. Ele não acreditava em coisa depois da morte. Então, vários ateísmos
por exemplo, deram origem a um Jean-Paul Sartre, no século XX, que foi uma notável figura da filosofia e da literatura, e que, no entanto, era absolutamente ateu. Sartre. Absolutamente ateu. E, então, esse ateísmo invadiu o século recém-vindo, o século XX, até pontualmente 1968. Porque em 1968, um sociólogo, que é do leste europeu, mas ele vive nos Estados Unidos desde moço, chamado Peter Berger, publicou um livro, Um Rumor de Anjos. E o livro era sobre... Eu começo a sentir que tem um rumor de transcendência, que tem um rumor de anjos. Um livro belíssimo, publicado pela Voz. Um Rumor de Anjos. Aí começou um movimento muito bonito, porque Leszek Kolakowski, polonês, que era secretário do Partido Comunista na Polônia, publica um ensaio maravilhoso também, intitulado... Eu vou parafrasear o título, porque eu não estou me lembrando bem, mas é assim, a revisitação de Deus num mundo tão profano. E aí ele foi expulso do Partido Comunista, no mínimo, né? E passou o restante da vida nos Estados Unidos, Kolakowski. Então, o movimento começa a retornar ao divino, ao transcendente, né? Tanto que numa das capitais do Canadá tem um templo enorme, que é o templo voltado para toda forma de transcendência. O cristianismo, o budismo e tal. E é um templo maravilhoso que tem lá no Canadá. O fato é que, a segunda metade do século XX, havia duas coisas. Primeiro, o século XX foi um século muito sofrido. Muito, muito. Porque logo de estalo, assim, a Primeira Guerra, de 14 a 18. Terminada a Primeira Guerra, principalmente os europeus, eles não acreditavam que não ia ter uma segunda. Então, há um livro belíssimo, aliás, um filme belíssimo também, feito pelo Antonioni, dirigido pelo Antonioni, e esse filme é sobre como se comportavam os ricos e os pobres do entre-guerras. Aliás, um livro belíssimo do Stefan Zweig, aqui para nós, né? Stefan Zweig é o êxtase da transformação, chama-se o livro. E aí, nesses livros, na verdade, eles mostram o seguinte, que todo mundo que era cheio da grana, todo mundo que era rico, passou a viver quase que em hotéis chiques com a família. Os hotéis tinham cassinos, jogavam muito e tal. Eles não sabiam se iam estar vivos no mês seguinte. E o povo pobre, diz Stefan Zweig, ficava nos seus modestos apartamentos e casas simples, tomando chá, chorando, porque intuíam que viria uma Segunda Guerra. Veio essa Segunda Guerra, 1939. E aí eu nasci no ano seguinte, 40. Eu posso dizer que vieram duas guerras. Então, veio a Segunda Guerra, até 45. O século XX, recém-findo, registra 13 genocídios, 13 extermínios voluntários de etnias. O primeiro foi durante a Primeira Guerra, em 1915, os turcos otomanos exterminaram 1.300.000 armênios. E assim veio o século XX muito sofrido. 13 genocídios. O pior, toma conta do mundo a sociedade de consumo. Sim. E o importante não é ser, é ter. Né? Então, eu acho muito, muito, muito inteligente Dom Pedro Casaldáliga, o nosso muito querido ex-bispo de São Félix do Araguaia, é um grande poeta espanhol, na verdade. Né? Dom Pedro Casaldáliga, numa frase, ele define a sociedade de consumo. A sociedade de consumo é aquela na qual
as coisas valem cada vez mais e as pessoas cada vez menos. Que pena. Nós, no Brasil, que vivemos ricamente sob a influência da cultura francesa, desde 1810 até o final da Segunda Guerra, 2 anos depois, 2 anos e meio, 3 anos depois, eu estava então com 8 anos, eu ficava encarregado na minha casa de ir todo dia às 3 da tarde num lugar onde vendia frutas, tal, numa quitanda, comprar frutas, porque havia na nossa família, sentados todos em volta, a celebração do Deus liquidificador. A gente se reunia para tomar suco de fruta batido no liquidificador, que era uma coisa extraordinária. Coisa do outro mundo, né? Pois é, e aí começou a sociedade de consumo a tomar conta, né? Hoje, Orson, você não encontra, é difícil você encontrar um adolescente que não seja apaixonado por shopping center. O templo contemporâneo é o shopping center. Mas há uma pergunta que tem sido posta por autores de filosofia e de filosofia da religião. Quanto tempo isso vai satisfazer? Porque é muito materialista. Então, tão sofrido o século XX, eu perguntava para os meus alunos antes de me aposentar, aliás, depois na PUC também, me aposentei e vim para a PUC de volta, eu falava assim, o que vocês acham? O século XXI já começou? Eu fazia essa pergunta em 2009. Aí eles olhavam para mim com uma cara estranha, esse professor está pirando, né? Eu dizia, não, deixa eu explicar para vocês. Matematicamente começou, na folhinha começou, nas agendas começou. Agora, eu me sinto, eu que sou de quase meados do século XX, eu me sinto em plena zona de arrebentação dos piores vagalhões do século XX. E aí eles falavam, gente, eles ficavam assim meio arregalados, falavam, gente, é isso. Então, eu sempre gostei muito da sala de aula. Quando primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu falei assim, esse era o meu palco que eu estava procurando lá na TV Tupi. Muito Mas bem. eu estou falando demais. Não, olha, os amigos que estão nos assistindo, vejo que delícia de conversa. Conversar com um homem com um conteúdo desse, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento. Então, nós optamos aqui por dividir a entrevista em duas partes, pelo menos. Então, você vai ver a continuidade, na sequência vai haver uma outra entrevista, que são 2 links diferentes, nós vamos interromper agora, mas você poderá procurar no meu canal uma segunda entrevista. Tem essa com o professor Regis Moraes e outra onde nós daremos continuidade, porque ainda temos muito que conversar com este homem notável que nos premia hoje com a sua presença. Muito obrigado, professor Regis, por essa parte. Nós vamos retornar daqui a pouquinho. Você aguarde aí que logo estará disponível a segunda parte. Até já. Muito obrigado.